Instituto Principismo. O conhecimento dos conhecimentos. Olá, caro usuário. Bem-vindo novamente ao meu canal. É um prazer estar aqui com você. No Pergunte ao JD de hoje, vamos tratar de um tema muito interessante. Vamos analisar talvez a mãe de todas as perguntas humanas. Qual é o sentido da vida? Será que existe uma resposta? Vamos descobrir isso juntos. Se busco o sentido da vida, por que não o encontro? Porém, se não busco o sentido da vida, por que o descubro? Joel de Tibernet. No site de Sil, este tema é abrangido da seguinte maneira: significado de vida, substantivo feminino, conjunto dos hábitos e costumes de alguém, maneira de viver, tinha uma vida de milionário, reunião daquilo que diferencia um corpo vivo do morto, encontrou o acidentado sem vida, a planta amanheceu sem vida, o que define um organismo do seu nascimento até a morte, a vida dos animais. Por extensão, o tempo que um ser existe, entre o seu nascimento e a sua morte, existência, já tinha alguns anos de vida, por extensão ou fase específica dentro dessa existência. Vida adulta, figurado o tempo de duração de alguma coisa, a vida de um carro, por extensão reunião dos seres caracterizados tendo em conta sua espécie, ambiente, época, vida terrestre, vida marítima. Figurado aquilo que dá vigor ou sentido à existência de alguém, espírito. A música é minha vida, reunião dos fatos e acontecimentos mais relevantes na existência de alguém. Biografia. Descrevia a vida do cantor. O que uma pessoa faz para sobreviver? Precisava trabalhar para ganhar a vida. Figurado. O que se realiza? Prática. Vida rural. Segundo o site da Wikipédia, o sentido da vida constitui um questionamento filosófico acerca do propósito e significado da existência humana. Segundo P. Tiedemann, este questionamento demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e seu incrível mundo. Há uma quantidade inumerável de possíveis respostas para o sentido da vida, frequentemente relacionadas ou com a religião ou com a filosofia. Opiniões sobre o sentido da vida podem por si próprias se distinguir de pessoa por pessoa, bem como também pode variar no decorrer da vida de cada humano. No entanto, de uma forma mais ampliada, não existe consenso sobre tal. As opiniões em relação ao sentido da vida, que foram expressadas na história da filosofia, podem ser consideradas representativas como respostas não religiosas. O sentido da vida na filosofia antiga consiste principalmente da aquisição da felicidade. Esta era comumente considerada a característica mais elevada e mais desejada. Neste contexto, as diferenças entre as escolas filosóficas resultam das diferentes concepções sobre a felicidade e como cada qual acreditava que ela pudesse ser atingida. Após Platão, a alma imortal humana consistia de três partes: a razão, a coragem e os instintos. Apenas se essas três partes estivessem em equilíbrio e não se contradissessem mutuamente, o ser humano poderia ser feliz. Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, não julgava a felicidade como uma condição estática, mas sim uma constante ativa da alma. A felicidade humana perfeita só poderia ser encontrada na contemplação da vida, isto é, no filósofo ou no pesquisador científico. O estoicismo derrubou a virtude em posição da felicidade. Só aqueles que vivem em uníssono com a ordem do cosmo, livre de emoções, desejos e paixões e seja indiferente perante ao próprio destino, alcançaria o estado final ou apatia. Esta insensibilidade perante os acontecimentos da vida, a paz estoica, significava a verdadeira felicidade. Por outro lado, para Epicuro, o sentido da vida jaz no desejo. Condições prévias de felicidade eram a superação do medo e da dor. Recomendava-se ainda a isolação da vida pública resguardando-se apenas a um pequeno círculo de amigos. A Idade Média foi finalmente o tempo no qual o cristianismo dominou na Europa, detendo o monopólio de todo o sentido oferecido àquele tempo. Na Baixa Idade Média, a ênfase do sentido transferiu-se do pessoal ao coletivo, na sucessão pessoal de Cristo e a união mística com Deus que já havia sido procurada. Assim, com a declaração da vida eterna, o significado da vida na visão da Idade Média estava na máxima e eterna comunhão com Deus. No site Conceito de esse assunto é tratado da seguinte maneira: vida se trata de uma característica que diferencia os organismos com processos biológicos daqueles que não o possuem. E tal diferenciação pode ser dar tanto porque um organismo nunca teve esses processos ou porque os mesmos se findaram, o que caracteriza a morte, que é o oposto da vida.
Vida é uma palavra que tem sua origem no latim vita, a qual, por sua vez, provém do indo-europeu gay, que significa viver. Os seres desprovidos de vida, logo, são inanimados ou morreram. Tomemos como exemplo um peixe que vive na água. Se ele for retirado dela e não for colocado num habitat com esse recurso, então, após algum tempo, sua vida cessaria. O termo vida também costuma ser usado em sentido figurativo, quando uma pessoa quer descrever sobre a sua situação e o seu modo de vida. Por exemplo, a minha vida tem sido muito ruim depois que perdi meus familiares e tenho morado sozinho. E a unidade estrutura e também funcional da vida é a célula, qual está presente nos seres humanos e nos animais, assim como também nas plantas, essas contendo células vegetais. Mas o conceito de vida ganha ainda outras vertentes, onde se pode falar em vida social, que se caracteriza pelas relações que ocorrem entre os seres humanos, a vida pública, que é quando alguém assume um cargo que tenha funções relacionadas com os interesses públicos, também a vida eterna, que é a ideia de que os seres humanos viverão para sempre, sendo algo ligado às religiões, entre outras. Vamos ver algumas frases sobre o sentido da vida, no site Pensador. O sentido da vida consiste em que não tem sentido nenhum dizer que a vida não tem sentido, Niels Bohr. O que eu sei sobre Deus e o sentido da vida? Eu sei que este mundo existe, Ludwig Wittgenstein. Cada um deve descobrir por si só o sentido de sua própria vida, e aquilo que o mantém preso ao cárcere da dor, Samael Aun Weor. O sentido da vida é você dar sentido à vida, Michael Custer. Não crie expectativas para não se frustrar, obtenha fé para não perder o sentido da vida, Jefter Vitor. O sentido da vida não é ter medidas para amar, porém é amar sem medidas, Bruno Moreira Soares Batista. A minha visão sobre o sentido da vida é o seguinte. Quando você responde sobre isso com algo que faz sentido para você, isso não é necessariamente a resposta ao sentido da vida, e sim algo que faz sentido à sua vida. A pergunta qual é o sentido da vida, só pode ser respondida de modo geral. A minha contribuição com o conhecimento é o seguinte: qual é o sentido da vida? Minha resposta: viver eternamente. Mas você pode me perguntar, se o sentido da vida é viver eternamente, então por que morremos? Isso é um grande mistério, sem dúvida. Eu também acredito no momento, que a vida e a morte não estão entrelaçadas, como acreditam algumas religiões. Basta olharmos a natureza. Todas as formas de vida lutando para continuarem vivas. Se a vida e a morte não estão entrelaçadas, então o que acontece quando morremos? Eu não quero te desanimar, mas acredito que quando morremos tudo acaba. Não temos mais percepção de nada, mas se isto é verdade, então por que a vida poderia ser eterna? A minha resposta é: deve ter existido no passado alguma harmonia em que todos eram felizes e viviam eternamente, mas algo aconteceu e isso se perdeu. As gerações futuras passaram a ser mortais. Toda a natureza foi afetada com isso. Mas um dia essa vida como conhecemos, poderá voltar à sua forma original, como era no começo, então a vida passaria a ser eterna novamente. A humanidade ou poderá criar novos meios de vida, ou esperar uma intervenção de algo sobrenatural. Pelo sim, pelo não, devemos aproveitar cada momento de nossa existência, pois o tempo passa muito rápido. Nós fazemos a nossa vida ter um sentido. Felicidades! E esse foi mais um vídeo da série Pergunte ao JD. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. No próximo vídeo faremos uma continuação desse assunto. Eu sou o JD e esse é o canal do conhecimento. Colabore com o nosso canal. Adquira meus livros no site Clube de Autores. São eles: Bíblia Cibernética e Apolo a Grande Saga. Por Joel de Tiberner. São temas muito interessantes, você vai gostar. Segue o link na descrição. Deus te guarde em todos os seus caminhos. Até a próxima!